Bem-vindos à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson E eu sou Jack Welch. e estamos no meio de Elamã. Hoje vamos falar sobre os capítulos 7 a 12. É um período de 17 anos, mas tudo gira em torno dessa guerra de Gad e Anton, que é trágica. Começamos no capítulo 7, no entanto, com essa bela profecia de Nefe. É um daqueles títulos que Jack mencionou na semana passada e que fazem parte do texto original. Por isso, tenho aqui uma imagem do site josephsmithpapers.org, onde você pode ver a caligrafia de Oliver Cowdery ao descrever essa pequena vanguarda. Profecia de Nefe, filho de Elamã. Então Deus ameaça o povo de Nefe com a fome. Esse pequeno cabeçalho é uma continuação do título no início. E lembre, vimos que o propósito de Mormon ao escrever isso é ajudar as pessoas a se prepararem para a vinda de Cristo. Então, aqui nesse título, Deus ameaça visitar o povo de Nefe em sua cólera até sua inteira destruição se não se arrepender de suas iniquidades. Isso acontecerá em terceiro Nefe. Deus fere o povo de Nefe. O povo arrepende-se e volta-se para ele. E a preparação para aceitar Cristo inicia com a união de Israel e o trabalho missionário ativo. Começaremos no capítulo 7. Este é o 69º ano do reinado dos juízes. Começamos no versículo 1 com o retorno de Nefe, filho de Elamã, à terra de Zaraenla, vindo do norte. Infelizmente, Nefe não teve sucesso lá, pois o trabalho missionário foi um desastre e as pessoas não aceitaram sua mensagem. No versículo 4, Nefe relata que ao retornar a Zaraenla, aqueles ladrões de Gad e Anton, ocupando as cadeiras dos juízes, tendo usurpado o poder e a autoridade da terra, desprezando os mandamentos de Deus, não fazendo justiça aos filhos dos homens, condenando os justos em virtude de sua retidão, deixando os culpados e iníquos impunes por causa de seu dinheiro. Isso se assemelha à nossa realidade. Infelizmente, de nossa sociedade também. O materialismo é sempre uma questão de coisas menores. O livro de Don Perry sobre os paralelismos no livro de Mormon apontou que os versículos 6 e 7 também estão lindamente organizados em um padrão poético quiástico aqui. Esta grande iniquidade tomara conta dos nefitas no espaço de poucos anos. Um pouco adiante fala que o coração de Nefe estava cheio de tristeza. Ao fim do versículo 6, ele exclama em agonia. No versículo 7, diz que poderia ter vivido nos dias de meu pai, Nefe. Mas o centro desse quiasmo é a fidelidade em guardar os mandamentos de Deus e a lentidão em se deixar levar pela iniquidade. Mas é claro que, assim como para nós, o outro lado pode parecer mais vantajoso, usando um velho clichê. O Senhor precisa de cada um de nós onde formos chamados. E Nefe tinha as habilidades e a força para cumprir sua missão, como você e eu, abençoados por Deus quando Ele precisa dos nossos esforços. E essa pequena passagem que temos aqui é uma espécie de solilóquio. Sim, é isso mesmo. Nefe não está falando com ninguém, mas consigo mesmo. E seu coração, é claro, estava inchado, mas ele diz, apesar da tristeza, gostaria de ter vivido nos dias de meu pai, Nefe. E pensando então que as pessoas eram fáceis de serem bajuladas. Se Não você sei voltar qual e ler, elas registro não eram estava tão lendo, fáceis mas assim. isso não está nas placas menores. Creio que também pensamos, se eu pudesse ter vivido em uma época anterior, seria legal se eu tivesse sido um pioneiro. Mas espere, a maioria dos pioneiros passou por dificuldades. Então, Nefe decide que agora, ponderando sobre tudo, se faz necessária uma declaração pública. Bem, na verdade, ele vai orar, certo? Ele sobe em sua torre. É fascinante essa ideia de orar em uma torre. Já vivi em alguns outros países e sei que em mundos antigos também havia um lugar para orar. E em alguns cômodos, nas casas de algumas pessoas, há um local de oração. E não é incomum que ele tenha ido a um lugar de oração. O que é incomum nisso é que as pessoas estão observando e se reunindo ao redor dele porque ele está suplicando, provavelmente com o coração tão cheio.
E no versículo 13, ele realmente para de orar e reconhece a multidão ao seu redor. Por que vos haveis reunido? Para que eu vos fale de vossas iniquidades. Quer dizer, vocês querem que eu simplesmente os chame ao arrependimento? Já estou tentando esse tempo todo. E essa multidão teria aparecido. Faz sentido porque nos é dito que a casa onde ele mora, Fica na estrada. bem, e fica na estrada principal. Fica perto do jardim, fica perto do mercado. É mais ou menos o centro da cidade, como seria de se esperar. A terra herdada que ele teria possuído teria sido algo que talvez pertencesse à alma. E a cidade cresceu em torno dela. E talvez seja por isso que ele esteja pensando: bem, e se eu tivesse vivido na época quando era mais fácil ensinar as pessoas? Agora, como ele está ali, em um lugar muito público, é claro que está orando. E poderia também querer atrair alguma atenção. Ok, para chamá-los ao arrependimento. Porque o que ele faz aqui é uma espécie de discurso fúnebre. Discurso fúnebre? Sim, e por causa de meus clamores e lamentos vos haveis reunido. Então, ele está lá em cima lamentando e uau, a dor como se alguém tivesse morrido. E as pessoas, é claro, se perguntam bem: quem morreu? Alguém da família aristocrática morreu. Não sabemos nada sobre isso. Então, é claro, ele se volta para eles e diz: por que vocês vão morrer? Isso é curioso. Como Abinadi e outros, os profetas gostam de usar uma forma dramática de transmitir seu ponto de vista. Fazem o que podem. Voltem-se para o Senhor, ó, arrependei-vos, arrependei-vos, por que desejais morrer? Não era isso que ele estava dizendo quando falava sobre arrepender-se, que lhes atraiu a atenção. Ele pode ter atraído a atenção deles com seu luto e lamentação, mas sua mensagem é o arrependimento. Quero dar uma olhada nos versículos 17 e 18. Acredito que ele diz que o arrependimento é vital. Sim, com certeza. Literalmente. Por que vos abandonou ele? Porque haveis endurecido o coração. Então, se não estou sentindo o Espírito, e eu me pergunto, do que posso me arrepender? Às vezes, doenças mentais e outras coisas atrapalham o caminho, e às vezes o Senhor precisa que exerçamos mais fé. Mas acho que o arrependimento é sempre o melhor modo de então sentir o Espírito do Senhor novamente. Ele continua no versículo 18. Sim, porque não quereis dar ouvidos à voz do bom pastor. Sim, haveis provocado sua cólera contra vós. De fato, está meio frustrado com ele. Ele diz no versículo 20: como pudestes vos esquecer de vosso Deus? É para obterdes lucros, para serdes louvados. Sabe, ele realmente o acerta em cheio. O que diz é muito claro. E então o Senhor fala. E isso é algo que não consegui encontrar em nenhum outro livro das Escrituras. Mas ele cita as palavras do Senhor no versículo 23. O Senhor diz: não manifestarei minha força aos ímpios, a um mais do que a outro, a não ser aos que se arrependem de seus pecados e ouvem minhas palavras. Nosso profeta nos disse que os maiores milagres do mundo ainda estão por vir. E só podemos fazer isso, de acordo com essa mensagem do Senhor aqui em Elamã, se tivermos um coração arrependido. E se nos achegarmos a Ele, temos que mostrar nossa obediência antes que Ele nos mostre seu poder. Isso foi muito bem dito. Ele mostra algumas coisas. Ele não mostrará sua força. Mostra muitas coisas aos ímpios. Mas até mesmo os ímpios têm o suficiente para saber. Mas se vierem, receberão mais. E acredito verdadeiramente que aqueles desejarem e se arrependerem, recebem e sabemos disso em nossa própria vida. Bem, e um dos maiores presentes que recebemos, creio eu, é o perdão. Porque o perdão não é apenas o amor de Deus, mas é o incentivo de Deus para seguirmos em frente. É a esperança de um dia melhor. Acho que sentir o amor do Senhor é se arrepender. Também acho não apenas uma dádiva, mas isso pode ser um milagre. Estamos vendo muitas coisas milagrosas relatadas aqui no livro de Elamã. Mas em muitos aspectos o maior milagre de todos é que, de alguma forma, o Espírito Santo pode transformar nossos corações, mentes e sentimentos. Coisas além de nosso poder, não podemos apenas desejar que elas desapareçam. Mas esses milagres são reais.
Precisamos de um redentor. Precisamos de um salvador. Uma coisa milagrosa é algo que não é apenas maravilhoso, mas que está além do poder humano. É divino. E ser perdoado é algo que só pode vir por meio de Jesus Cristo. Versículo 24. Porque não pecaram contra esse grande conhecimento que haveis recebido. Fala dos lamanitas aqui. Sereis completamente destruídos, a não ser que vos arrependais. Falando dos nefitas. Ele está muito preocupado com a sua iminente destruição. Já está os alertando. E com maiores bênçãos vem maiores níveis de responsabilidade. E ele diz: E vos haveis unido a esse bando organizado por Gad e Anton. Esse é o versículo 25. E o grupo secreto se torna um problema cada vez maior. E então começa o capítulo 8. O capítulo 8 começa com Nefe já tendo falado de sua torre, e já desceu dela. E agora esses ladrões de Gad e Anton estão mesmo com muita raiva dele, definitivamente. Você acha que na multidão devem ter alguns deles? Ele está falando claramente com eles sobre suas obras secretas de trevas. A permanência em segredo é crucial. Então, ao desmascarar o disfarce, eles perdem uma estratégia-chave. Em seguida, eles clamam ao povo. Eles levarão essa questão ao povo e dirão: Por que permitis que este homem nos ultraje? É claro que ele tem dito que você está injuriando Deus. Mas espere um pouco, Nefe. Você está injuriando a nós. Ele nos condena por todas essas coisas. E sabemos disso. Somos fortes numa boa cidade. Como ele consegue passe livre? Então, no versículo 7, porque alguns clamaram: Deixai este homem em paz, porque é um bom homem, e as coisas que declara certamente acontecerão, a não ser que nos arrependamos. E ele não poderia ter testificado essas coisas se não fosse um profeta. E assim como agora você tem um espectro de pensamento da verdade do que é a realidade. Observe que essas pessoas, alguns anos depois, serão as mesmas que rejeitarão Samuel, o Lamanita, um profeta. Mas uma de suas primeiras reações ao serem criticadas foi agora criticar o profeta. Ele deve estar fazendo algo errado. Nesse ponto, então, Nefe foi obrigado a falar mais com eles. E começando no versículo 11 e indo até o final do capítulo 8, temos Nefe de fato chamando testemunhas. E o que é interessante para mim é que há 10 dessas pessoas. Todos profetas antigos, não são? São, mas ele reúne todo o povo antigo, todos os profetas, todas as escrituras para dizer: Tenho muitos do meu lado. Não é apenas o meu testemunho, darei outros. E aqui estão eles. Ao contar, ele começa com Moisés, que testificou sobre essas coisas e a vinda de Cristo. Moisés usou o exemplo de levantar a serpente no deserto como um símbolo de Cristo, explicado pelo rei Benjamim. Ele também menciona a testemunha de Abraão. Isso é uma informação nova, acredito. Que diz que Abraão viu a sua vinda. Não temos essa informação no livro de Gênesis, mas encheu-se de alegria e regozijou-se. E talvez tenha sido quando aqueles 3 mensageiros vieram e prometeram a Abraão todas as bênçãos que ele receberia. Onde obtemos apenas essa breve explicação sobre isso. Mas Abraão aparentemente aprendeu mais. E também sabemos que nosso livro de Abraão não está completo. É apenas uma parte muito pequena. Sim, mas observe que ele começa aqui com Moisés e Abraão. Isso me faz pensar. Depois que Joseph Smith terminar de traduzir o livro de Mormon, ele voltará sua atenção para Gênesis, onde ele traduzirá o que chamamos de tradução de Joseph Smith, ou a versão inspirada, e o livro de Moisés. Somente depois de alguns anos, que ele será exposto aos papiros egípcios e fará o livro de Abraão. O fato de ter esses livros, o livro de Moisés e o livro de Abraão, não foi uma reflexão tardia para Joseph. Ao ouvir Nefe, ele sabe coisas que a família de Joseph Smith não conhece tão bem, como as pessoas da época de Joseph Smith sabiam. E então ele continua. Além disso, houve outros antes de Abraão. Com quem ele pode estar falando? Esses foram os que foram chamados pela ordem de Deus. Devem ser Enoque e Melquisedeque. Ele os acrescenta como testemunhas. E então temos, é claro, Zenos
e Zenoque. Esses eram os profetas que estavam nas placas de bronze, e eles não estão apenas nas placas de latão, mas estão em 1º Nefe. Eles são citados em 1º Nefe 19. Samuel, o Lamanita, também citará esses mesmos profetas. Alma citará Zenos e Zenoque, também nos capítulos 33 e 34 de Alma. Portanto, novamente, isso está na tradição. Ele conhece esses profetas porque tem as placas. Portanto, ele as traz como testemunhas. Esias, não tenho certeza de Não quem é sabemos, Esias. porque Isaías é outra pessoa. Portanto, não é a mesma pessoa. E Jeremias, que era um profeta na época de Leí, e finalmente Nefe. Mas se somarmos todos eles, há pelo menos 10 casos. E temos um conjunto completo, composto por 10 testemunhas. É como os 10 mandamentos. Não é só uma testemunha isolada, mas um grupo perfeito, divino, completo de profetas. Nefe disse: esta é a linhagem profética a qual estou associado. E acho que é muito bonita, muito poderosa. Mas nesse ponto, ele vê que todas essas pessoas não foram muito afetadas. E ele diz: bem, e se vocês não querem acreditar, deixem-me lhes dizer uma coisa. Se não creem que eu seja Darei profeta. uma profecia. E essa profecia é encontrada em Elamã, capítulo 8, versículo 27, onde ele diz: sim, ide até a cadeira do juiz, e investigai, e eis que vosso juiz foi assassinado, e jaz em seu sangue, e ele foi assassinado por seu irmão, que ambiciona ocupar a cadeira de juiz. Isso é algo explícito. Uma profecia muito clara. Ninguém que tivesse visto isso. Detalhes, provas circunstanciais nomeando a pessoa que fará isso. E no capítulo 9, vemos o que acontece em seguida quando descobrem que o juiz supremo foi morto. E suspeitam que Nefe foi cúmplice dessa operação. Como ele saberia que esse era o caso? E depois, eles querem fazer Nefe admitir o erro, mas isso pode provar que ele não é um verdadeiro profeta. Mas isso também o envolverá em algum tipo de contra-ataque que o desacreditará significativamente. Então, esse é um caso muito sério, mas o capítulo se volta novamente para uma situação legal. Porque temos aqui um homicídio. Um assunto muito sério, é claro. É o rei. O rei foi morto. E agora temos uma situação em que o que eles vão fazer com isso? E o óbvio é que Seantum foi acusado. Mas como Seantum pode ser condenado? E se não há testemunhas? É preciso ter outro meio de provar. Deve-se ter testemunhas oculares que tenham visto isso acontecer. Normalmente esse é o caso. Mas em determinadas circunstâncias havia uma exceção. Tratei disso novamente em um capítulo, se quiser acessar o capítulo sobre o julgamento de Seantum neste livro. Não entraremos em todos os detalhes aqui, mas direi apenas que, novamente, os nefitas conhecem muito bem a lei de Moisés. E conhecem as exceções a essas regras básicas e sabem, com base em sua história, que houve certos casos em que algumas pessoas foram condenadas quando não havia 3 ou 2 testemunhas oculares. Um dos principais casos foi o de um homem chamado Acã, que estava no exército de Josué. E todos os soldados receberam a ordem de que, se juntassem qualquer espólio, se recolhessem quaisquer tesouros, quaisquer coisas valiosas, deveriam vir e dedicá-los e doar esses tesouros à causa comum. Eles não poderiam guardá-los para seus troféus pessoais. E Acã guardou alguns para si mesmo. E de fato ele os enterrou debaixo de um tapete, no chão de sua tenda. Lembro da história. E Josué percebe que há algo errado aqui. Isso porque perderam a batalha. E alguém pecou ou não estaríamos nessa situação difícil. Então ele diz: temos que descobrir quem foi que fez isso.
E ele faz isso por meio de uma espécie de provação. Ele disse: tudo bem, todas as tribos enviem um representante e nós lançaremos a sorte. E a sorte caiu sobre uma tribo específica. Então eles trouxeram todos os líderes daquela tribo e os reuniram, e as famílias. A sorte caiu sobre uma família. E dentro da família tiraram outra sorte. E a sorte caiu sobre Acã. O homem que era culpado. E foram à sua tenda, e eis que, bem ali, estava o tesouro. Então o pegaram e toda a sua família e os eliminaram. Eliminaram eles. E isso é usado como um exemplo de como podemos encontrar evidências quando não há testemunhas oculares. É isso mesmo. Então voltamos ao texto aqui no capítulo 9, começando mais ou menos. No 26 ou algo assim, Siantum é considerado culpado. Agora, eles não explicam isso e dizem, com base no precedente do caso de Acã, eles presumem que sabemos disso. Os estudiosos judeus achavam que o caso de Acã era tão incomum que nunca mais aconteceria. Portanto, basicamente, a exceção à regra de 2 ou 3 testemunhas era nula. Mas eles conheciam esses registros. Os nefitas conheciam. Eles têm as placas de latão, conhecem o livro de Josué. Exato. O ponto número 1 é que deve haver uma confissão que ocorra voluntariamente fora do tribunal. Bem, quando Acã vê que foi pego, ele confessa. E isso não acontece no tribunal. Ele não está sendo coagido. Mas no capítulo 9, ele não está no tribunal e não está sendo coagido, mas confessa quando veem o sangue em sua roupa. E talvez ele tenha pensado, bem, posso confessar, mas não há testemunhas, porque a confissão por si só não seria suficiente. Agora, é necessário uma prova adicional. E deve haver alguma evidência física. Foi isso que foi encontrado em sua capa, não foi? É isso mesmo. E o sangue e a presença, toda a descrição que Nefe deu sobre onde você o encontraria e o que ele diria. E seu medo, seu olhar assustado quando eles se aproximam. Nefe havia explicado tudo exatamente como aconteceu. Então, isso se torna, e não são apenas palavras, mas a evidência física, especialmente o sangue no manto. Agora conta como uma testemunha. O sangue pode testemunhar, clamará pela morte de quem tirou sua vida. Sua vítima está agora clamando por justiça, talvez. Mas o terceiro ponto, que eles incluem na análise desse fato, é que, de alguma forma, a vontade de Deus tinha que ter se manifestado na detecção do ofensor. E, obviamente, o que eles haviam feito com o sorteio. E fizeram sob supervisão do profeta Josué. A vontade de Deus foi claramente manifestada no caso de Acã. E aqui, No caso de Siantum, bem, é trágico, porém, porque nem todo mundo vê as coisas dessa forma. Versículo 41. E outros disseram: Eis que ele é um Deus, pois eis que ele nos disse, você sabe, e ou não acreditam nele, ou o deturpam, exageram, mas não o tomam pelo que ele é. Ou seja, um profeta de Deus revelando a iniquidade para nos levar a Cristo. Mas o capítulo 10 começa com o pobre Nefe fazendo essa profecia extraordinária com todo mundo indo embora. E ele não tem a chance de continuar pregando o evangelho. digamos que isso atrapalhou bastante a agenda de Nefe. Quero dizer, isso teria sido algo que, é claro, as pessoas não vão só dizer, agora sabemos que Nefe é um profeta. Por que você não profetiza mais? Deveriam fazer isso. Sim, mas não é da natureza humana fazer isso. Ok, então o pobre Nefe está muito desanimado com tudo isso. Agora nos dizem que estamos no 71º ano do reinado dos juízes. E Nefe está sozinho no capítulo 10, versículo 1, e ele está voltando para sua casa. Ele está desanimado. Mas no versículo 3, a voz do Senhor chega até ele. Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tens feito, pois observei que foste infatigável em pregar a este povo as palavras, e nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. Agora vejo Nefe aqui quase como um tipo de Cristo. Ele está disposto a
Ele está disposto a abrir mão de seu ego, seus desejos, suas posições para servir a Deus e fazer as coisas à maneira de Deus. E ele fez isso. É sua contribuição. Ele deu tudo de si para servir a Deus. Estou certo que ele recebeu bem esse tipo de garantia. Não importa quem você seja, tendo passado por esse tipo de coisa. Nefe teria, é claro. Passou por isso. Bem, profetizou com sinceridade. Mas ele não sabia que o resultado seria esse. Fez e disse: se me arriscar, espero que dê certo. Espero que dê certo. É claro que dá certo, mas sabemos o fim desde o começo. E quando ele estava passando por isso, tenho certeza de que Nefe estava lutando. E você sabe. Quando você se arrisca, espera que o Senhor lhe ajude. E nesse caso ele o fez. O versículo 5 é simplesmente lindo. Essa bênção, essas palavras teriam chegado a Nefe, como uma daquelas experiências realmente maravilhosas quando somos abençoados ocasionalmente quando passamos por desafios difíceis. Mas o Senhor nos fala de paz. Bem, ele disse mais que paz. Eis que te abençoarei para sempre. E te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras. Sim, para que todas as coisas se realizem segundo tua palavra. Pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. O Senhor confia plenamente em Nefe. Ele sabe que não falará contra a vontade do Senhor. Seu coração está tão em sintonia com a vontade do Senhor que ele sabe que pode confiar completamente em Nefe. E observe que ele diz: estou lhe dando aqui uma bênção eterna. Versículo 6. Eis que tu és Nefe e eu sou Deus. Eis que te declaro, na presença de meus anjos, que terás poder sobre este povo e ferirás a terra com fome. Acho que isso está dando uma espécie de dica, porque é isso que Nefe faz no futuro. O Senhor está fazendo uma profecia para ele bem aqui. E depois, continuando no versículo 7, tudo quanto ligares na terra, seja ligado no céu. Jack, ele recebe o poder selador, que também é descrito em outras escrituras. Ele continua no versículo 9. E se disseres a esta montanha, desmorona e torna-te plana, assim se fará. E no versículo 11, eis que te ordeno que vás declarar a este povo que o Senhor Deus, que é o Todo-Poderoso, assim diz: a não ser que vos arrependais, sereis feridos até a destruição. Seu tempo está se esgotando, e o Senhor não quer que eles sejam destruídos. E assim, pobre Nefe, depois de se sentir tão desanimado por ter sido rejeitado, o Senhor diz: levante-se e faça de novo. E ele faz isso porque sabe que Nefe não fará absolutamente nada que o Senhor não queira. E voltei e pesquisei essa ideia de selamento. Porque muitas pessoas fazem o que o Senhor quer, mas não recebem esse poder de selamento. E encontrei isso no sermão do rei Benjamim, é claro. Mosias 5, versículo 15. O Senhor Deus onipotente possa selar-vos como seus, a fim de que sejais levados ao céu e tenhais salvação sem fim e vida eterna por meio da sabedoria e poder e justiça e misericórdia daquele que criou todas as coisas no céu e na terra, que é Deus acima de tudo. Acho que isso é diferente. O selamento de alguém para a vida eterna é um pouco diferente do fato de o profeta receber esse poder maior. Por isso, continuei procurando outras vezes em que isso foi usado. Nefe o usa. Em 2 Nefe 33:15, lê-se: porque o que eu selo na terra será apresentado contra vós no tribunal. Porque assim me ordenou o Senhor e devo obedecer. Amém. E essas são mensagens poderosas de que um profeta tem essa capacidade, mas ela também é encontrada na restauração. E também, na revelação a que nos referimos agora como seção 132, o Senhor se refere novamente a esse poder selador. E é o mesmo que aconteceu com o profeta Nefe aqui no livro de Elamã. O versículo 46 diz: tudo o que selares na terra será selado no céu. E, pulando um pouco para baixo, está escrito: e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e todos os pecados que remires na terra serão remidos eternamente nos E céus. o uso da palavra eterno foi mencionado em várias dessas escrituras.
porque o poder de selamento, o poder do sacerdócio de selar coisas, se expande para além desta existência temporal. Podemos fazer contratos e promessas neste mundo que são temporais. E somos obrigados a cumpri-las. Mas para que os relacionamentos, as promessas e as bênçãos sejam colocados sobre nós e selados em nós, para que sejam efetivos na próxima vida, no mundo eterno, é algo que só pode ser feito por aquele que detém o poder selador. E como Joseph Smith ensinou, há apenas uma pessoa por vez na Terra que possui todo o poder selador. Joseph Smith detinha esse poder. Depois são delegados a outros, seladores no templo ou aos apóstolos, mas eles são delegados por vez a um único profeta. Aqui vemos no livro de Mórmon um exemplo que Nefe era o único que tinha esse poder de selamento. Já aprendemos que agora havia sumos sacerdotes, mais de um sumo sacerdote nessa comunidade, nessa igreja. Mas eles não têm o poder selador. Há mais do que apenas ser algum sumo sacerdote ou o sumo sacerdote. E isso, novamente, é, creio eu, um prenúncio na instrução de Joseph Smith, quando ele está sendo ensinado que ainda haveria mais por vir. E quando ele terminar o livro de Mórmon, ele relerá o livro de Mórmon. Não é como se ele simplesmente o traduzisse e o colocasse na prateleira. Mas tenho certeza de que, ao se deparar com essas passagens, ele então se pergunta: o que significa esse poder de selamento? Porque, embora apenas uma pessoa tenha esse poder de selamento de cada vez, há várias pessoas que o tiveram no livro de Mórmon. E Joseph teria visto isso. Você verá isso a seguir. Nefe tem a capacidade de selar na terra e no céu. E Jesus dará o poder selador a Pedro. E em terceiro Nefe, ele o dá a seus apóstolos. Portanto, é um fio condutor que é um caminho para a restauração, bênçãos distintas da restauração do Evangelho. Joseph Smith falou sobre restaurar a plenitude do Evangelho. Isso significa todo ele. E as coisas que se perderam ou as coisas que foram ensinadas por Jesus, no entanto, não sobreviveram. A apostasia e a diversidade, divisões cristãs e religiosas em todo o mundo. Todas essas coisas tinham de ser restauradas e trazidas à tona juntas. E todas essas bênçãos são reunidas no poder, não apenas para ligar na terra, mas para ligar no céu. E Joseph usará esse poder e falará sobre isso nas sessões 127 e 128 de Doutrina e Convênios, quando o batismo pelos mortos for reiniciado. E isso porque sim, você pode ser batizado na terra, por pessoas que permitirão que você se torne membro da igreja delas, mas para ser batizado, para o tempo e toda a eternidade. Que significa que agora há as bênçãos desse convênio batismal em sua vida para o futuro eterno, que precisa ser selado por um poder maior do que apenas o que temos aqui na terra. E voltemos ao texto do capítulo 10. Nefe recebe esse poder extraordinário e quando ele prega e eles se enfurecem com ele e tentam matá-lo, o Senhor não permite e ele é retirado do meio deles e o Espírito o leva a diferentes lugares. Isso é algo que também lemos no Novo Testamento. Felipe recebe essa bênção de ser transportado pelo Espírito para diferentes lugares. Isso está no versículo 17 do capítulo 10. Mas quando o capítulo 10 termina, ainda há contenda. É simplesmente trágico. A evidência é que Satanás tem tanto controle sobre as pessoas que elas estão tendo dificuldade em acreditar no profeta. E estamos vendo a mesma coisa agora. Voltando agora ao capítulo 11, aquela guerra começa. E ela é liderada pelo bando secreto de ladrões de Gad e Antom. E o ano todo, o 72º ano, será um ano de contenda e guerra, e também o 73º ano.
Faz sentido, pois o líder dos ladrões de Gad Anton, que se apoderara do tribunal, foi morto por Se-Antum. Agora, Se-Antum queria se tornar o próximo líder e sentar-se na cadeira do juiz, matar. Mas ele é o assassino, por isso foi eliminado. Os dissidentes, os ladrões de Gad Anton, agora estão sem líder. E, como resultado, o caos se instala, e é por isso que há esse tumulto e mudanças generalizados. Não há ninguém que possa controlar o governo. Já vimos isso muitas vezes. Quando o governo está em seu ponto mais fraco, é quando os dissidentes querem atacar. E aqui? Isso dura mais de um ano, e Nefe finalmente diz: lembrando-se das palavras que o Senhor havia dito, Capítulo 11, versículo 4. e ele disse: ó Senhor, não permitas que este povo seja destruído. Antes, ó Senhor, deixa que haja fome na terra para neles despertar a lembrança do Senhor seu Deus. E as calamidades naturais às vezes fazem as pessoas se ajoelharem. Não sei qual era a época do ano, mas essa fome poderia ter chegado rapidamente, se estivesse perto da estação das chuvas. E então a fome. Nesse período, não há chuva, as plantações não crescem. E rapidamente, essa fome poderia se tornar muito séria. O povo começa a implorar e a dizer: tudo bem, Nefe, você tem poder, podemos dizer que tem. Gostaríamos que você acabasse com a fome. Bem, no versículo 10 eles se arrependem e no versículo 11 diz que são humildes, portanto creio que eles mudam. E o povo se havia arrependido e humilhado, cobrindo-se de saco no versículo 9, e aqui estão eles. Eles estavam se vestindo com vestes ricas. A riqueza se tornou muito importante, mas agora eles estão se humilhando até o pó. Nefe responde. Observem isso no versículo 4. Ele disse: ó Senhor, faça isso. Ó Senhor, faça isso. 2 vezes, começando no versículo 10 e indo até o versículo 16. Quando Nefe pede que a fome seja aliviada, ele invoca o santo nome mais 8 vezes. Ó Jeová, ó Senhor. Portanto, são 10 vezes. Então temos 10 menções perfeitas. Menções ao santo nome de Jeová. E Jack, não são 10 vezes que o sumo sacerdote menciona o nome sagrado do Senhor no véu no dia da expiação? Somente nesse dia, em ocasiões especiais, isso é possível. Mas Nefe o faz. E ele diz: ó Senhor, eis que este povo se arrepende. Olha, vede a sua humildade. Afasta a tua ira. Ó Senhor, ouve-me, para que se faça conforme minhas palavras. Ó Senhor, tu me ouviste quando eu disse que havia fome. Ouve-me agora e poupa-os. Ouvi-me, para que não sejam destruídos. E agora, ó Senhor, desvia tua ira e os tente novamente. Se eles quiserem te servir. Eu adoro isso. Tentar de novo. Jack, a fome durou 3 anos. No versículo 5, no 74º ano, continuou a haver fome começando no 73º ano e não terminou até o 76º, como após o versículo 17 é mencionado. Portanto, é uma longa fome, de 3 anos. Mas o povo se arrepende, e no versículo 21, eles têm paz novamente. E essa palavra paz. Lembram quando o Espírito falou? Lá no capítulo 5, ele fala paz, paz. É claro que isso pode significar o fim das hostilidades no campo de batalha, mas pergunto se essa palavra paz não significa mais do que isso. Estão se voltando para Cristo e se arrependendo? Exatamente. E acho que talvez soasse na língua deles mais como a palavra shalom, É em hebraico? porque shalom é uma palavra comum que é usada, mas abrange muitas coisas diferentes. Sim, ela significa paz. Mas também significa bem-estar. Saúde, felicidade, bondade. Shalom, shalom. Uma saudação. Uma despedida, sim. Então, se eles têm paz, acho que não é só isso. Cessar a guerra, creio que parariam de brigar uns com os outros quando a fome chegasse. Mas agora eles têm paz com o Senhor. E agora reconciliados com Ele, o quê?
também está se preparando para a vinda de Cristo. Infelizmente, porém, a paz não dura muito tempo. Parece que os ladrões de Gad e Anton retornaram. O versículo 26 diz no espaço de poucos anos: transformaram-se em um bando considerável de ladrões, e eles encontraram todos os planos secretos de Gad e Anton. Não se Agora, passaram esse muitos livro anos. de Elamã é um livro sobre um problema. Sobre o problema da guerra dos ladrões e da hostilidade secreta. E assim, vemos esse fio condutor ao longo de todo o livro de Elamã, e é claro, ele também se tornará uma catástrofe no início de terceiro Nefe. Não tínhamos ladrões de Gad e Anton nem alma. O problema lá era a dissidência interna e o problema com os zoramitas. Temos uma dinâmica diferente aqui, mas é difícil lidar com essas pessoas, que não se manifestam abertamente, que pilham, saqueiam, atacam e fazem incursões. E, na guerra moderna, aprendemos que a batalha de guerrilha é difícil de combater. Infelizmente, até mesmo nossas comunidades refletem um mundo cada vez mais perverso. Agora, voltando ao capítulo 12, temos Mormon, dando sua visão sobre toda essa situação, e que capítulo interessante é esse. É mais ou menos como a literatura de sabedoria no texto antigo. No Velho Testamento temos a literatura de sabedoria, e você vê isso aqui. Sabemos que estamos no 86º ano do reinado dos juízes, e ele resume, bem, no versículo 1. E assim podemos ver quão falso e também quão inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Mas, infelizmente, se não confiarmos nele, o versículo 3 diz que o Senhor não castiga seu povo com numerosas aflições, dele não se lembram. E essa não é apenas uma mensagem. Lembrem-se de seu avô, bisavô e tataravô, mas é uma mensagem para nós hoje em dia. Essa é uma preocupação muito bonita. Mas Moroni continua com essa literatura de sabedoria no versículo 4. Oh, quão insensatos e quão presunçosos e quão malignos e diabólicos e quão rápidos em cometer iniquidades, apesar de sua grande bondade e misericórdia para com eles, desprezam seus conselhos e não o desejam como guia. E ao vermos nosso mundo se afastando de Deus, ao vermos nossos amigos e familiares deixando a orientação de um profeta de Deus, nos encontramos no mesmo local em que aqueles se preparam com amor para a vinda do Senhor. Satanás continua ativo e enganando as pessoas, e até mesmo os eleitos podem ser enganados. Eis que não desejam que o Senhor, seu Deus, que os criou, os governe e reine sobre eles. Portanto, ele agora está evocando a criação em que Deus nos cria a partir do pó da terra. Benjamim também se referiu a isso. Quando em seu discurso lembra as pessoas que são de fato menos do que o pó da terra, e a razão disso é que pelo menos o pó obedece a Deus, mas as pessoas não obedecem. Mosias, capítulo 4, versículo 2. Pois eis que o pó da terra se move de cá para lá, separando-se segundo a ordem de nosso grande e eterno Deus. Sim, eis que pela sua voz tremem e estremecem as colinas e os montes, e pelo poder de sua voz desmoronam-se e tornam-se planos, sim, como um vale. Essas são as promessas dadas a Nefe. Estamos no capítulo 12, versículos 8 Veremos a 14. isso novamente. No capítulo 8 de terceiro Nefe, quando tivermos a destruição, sabendo que é o poder de Deus que está fazendo isso. Agora, eu gostaria de mencionar uma coisa que as pessoas às vezes perguntam. Quando se fala que o pó obedece a Deus, é porque as coisas se movem? Bem, o mundo moderno explica o movimento em termos de fatores físicos e matemáticos. A física newtoniana tenta explicar o movimento sem qualquer referência a algo que não seja causa e efeito físico. Ei, há um artigo interessante que eu recomendo fortemente, que foi publicado na BYU Studies,
em 2012, ou seja, há 12 anos. David Grandi é o autor, um filósofo da ciência aqui na BYU. O título é Por que as coisas mudam? Um novo olhar sobre Elamã 12:15. E as pessoas tentam pensar que talvez aquilo de que Nefe esteja falando entenda o movimento do Sol e dos planetas que se movem ao redor do Sol e que eles têm uma visão de mundo compatível com a visão moderna, mas não têm. Os povos antigos viam o mundo de forma muito diferente e também viam o movimento de forma muito diferente. E assim, eles nem mesmo percebiam a existência de átomos. E mesmo depois de sabermos que existem átomos, tivemos que aprender que dentro dos átomos existem coisas que estão se movendo. E como essas coisas entram em movimento e como elas se comportam? Podemos explicar mais agora, porém não tudo que era possível antes. E, para começar, de onde veio esse movimento? Como esses elétrons começaram a girar? Por que giram todos à mesma velocidade? Todos os elétrons do universo, até onde sabemos. E por que cada elétron tem uma força negativa que é exatamente oposta à força positiva de um próton? E é essa dinâmica entre o positivo e o negativo, a oposição em todas as coisas que permite o movimento. E isso, para Nefe e para nós também, é realmente um mistério. Não podemos explicar. Toda essa física nuclear de alta energia, fazemos experimentos com ela, podemos obter sintomas. Podemos medir certas coisas, a velocidade e o campo de força. Coisas maravilhosas como ciclotrons que podem funcionar em áreas médicas. Usamos essas forças, mas não entendemos qual é o poder por trás delas. Saiba como a física newtoniana nos auxilia, e o que o professor Grandi nos oferece nos ajudou de várias maneiras, mas limitou o escopo de nossa visão eterna. Acho que esse artigo é muito útil. Se você estiver interessado, acho que não temos tempo de ler o artigo agora, mas vou lhe dar uma pequena dica. Ela está na página 116 do artigo. Há uma bela estrutura quiástica no capítulo 12 de Alma, que fala sobre a rejeição pelos homens de Deus no início e no fim, e, explicando, é todo esse movimento de uma forma que tenha esse senso de movimento literário por meio desse texto. Bem, conclui Grandi. Talvez não percebamos que Mormon nos oferece uma visão de mundo muito mais promissora e expansiva do que o cosmomecanicista de Newton. Embora o movimento seja conservado no sistema de Newton, ele não é conservado indefinidamente. Entropia, a tendência irreversível de um sistema fechado em direção à desordem, o que Paulo chama de escravidão da criação à decadência, tem a palavra final. E assim, seguindo Bertrand Russell, todo o templo das realizações do homem deve ser inevitavelmente enterrado sob os escombros de um universo em ruínas. Os crentes podem se opor a essa perspectiva sombria, confiando na expiação de Jesus Cristo. Essa é a posição de Mormon. Mas para ele o poder salvador da expiação já é uma oferta. Ele se manifesta plenamente na operação cotidiana da natureza. E voltando ao texto de Elamã, ele acabou de fazer essa promessa do poder selador para responder a essa entropia, a esse estado desastroso de caos. É que Deus é o nosso Criador, é Deus quem vai nos selar. E essa é a esperança que Nefe está tentando pregar a essas pessoas iníquas. No final do capítulo 12. Portanto, Mormon, sabendo para onde isso está indo, nos oferece suas últimas opiniões antes de abordarmos Samuel, o Lamanita, na próxima semana. E ele nos oferece uma bênção. Portanto, benditos são os que se arrependem e dão ouvidos à voz do Senhor seu Deus, pois eles serão salvos.
e permita a Deus, em sua grande plenitude, que os homens sejam levados ao arrependimento e às boas obras, para que lhe seja restituída graça por graça, segundo suas obras. É isso que Mormon quer que todos nós aprendamos com esse livro. É para isso que ele dedicou sua vida, para garantir que esses registros sejam apresentados de forma atraente, convincente, persuasiva e acolhedora. E mais importante do que a edição de Mormon, né, o Espírito Santo é o Espírito de Deus que pode nos testificar e que também precisamos nos arrepender, que também podemos encontrar paz por meio da dádiva da expiação do Salvador. E deixamos essas coisas com vocês hoje em nome de Jesus Cristo. Amém.